Tudo começa quando o Sabugão está ali, conversando com o Rodrigo e diz ao Rodrigo que achava que assim que ele raptasse a Valentina, ele iria fugir com ela. Só que o Rodrigo fala que não, que é claro que não, e explica que se ele fizesse isso, o delegado iria se dar de conta que tinha sido ele que tinha raptado ela, e com isso iria colocar em alerta toda a polícia do país. E agora, se ele vir revistar a casa dele ali, ele mesmo vai comprovar que a dona Valentina não está ali na casa dele. E depois ele pega na cabeça do Sabugão e diz que quando o delegado vir ali revistar a casa, ele não vai estar, porque vai estar com a Valentina em seu refúgio. Mas que enquanto isso, ele vai acabar com o Alonso Penalva e o Mauricinho, se referindo ao José Miguel. E depois ele sorri e a cena vai para o Miguel, que está ali, pensativo, e alguém bate na porta. O Miguel, por sua vez, fica em silêncio e a dona Bacurau grita chamando por ele e diz que precisa muito falar com ele. O Miguel chega-se a ripuna ao escutar a voz da mãe e depois ele manda ela entrar. E ao entrar, ela chega toda agoniada e diz que tem algo muito sério para falar com ele. Ele se aproxima e a dona Bacurau diz que já está na hora da Ivana ir embora da casa deles. O Miguel diz que quando pediu a ela que ela voltasse para os caracóis, ela mesma, a dona Bacurau, foi contra. Dona Bacurau diz que foi sim, mas que mudou de opinião. O Miguel apenas balança a cabeça e sai para a janela e a Bacurau fica ali, chupando o dedo e pergunta meio que revoltada se o Miguel não vai nem perguntar o porquê. O Miguel diz que para ele isso não importa e o que importa de verdade é que quem vai embora vai ser ele. A Bacurau, por sua vez, arregala o zoião dela e, muito assustada, ela pergunta o que ele está falando. E o Miguel diz que vai sair da fazenda porque, uma vez mais, ele perdeu todas as batalhas. Como perdeu o pai, perdeu as terras e, o mais importante, que foi ele perder a Valentina. E que não há mais nada que prenda ele ali. A Bacurau fica muito mal com essa notícia e inicia um choro e pergunta para onde ele vai, e o Miguel diz que em algum momento ela irá saber, e depois ele sai e deixa a Bacurau ali sem saber o que fazer. E a cena agora vai para a Valentina, que ainda está questionando o Filadélfio, mandando ele dizer toda a verdade. Só que o Filadélfio continua dizendo que, por Deus, ele disse tudo ao Rodrigo que ela mandou, mas que de forma alguma o Rodrigo abriu a boca. E quando ele pressionou o Rodrigo para saber quem tinha matado a dona Benita, o Rodrigo disse que mesmo que soubesse, ele nunca iria dizer. A Valentina então liga o alerta, fica encucada e diz que para o Rodrigo a morte da Benita não foi um acidente. E o Filadélfio diz que isso é o que parece e que ele anda muito misterioso com ele. A Valentina diz que ele tem que ganhar a confiança do Rodrigo e diz que qualquer suspeita que ele tiver, ela precisa saber. O Filadélfio fica pensativo e a Valentina diz que isso é tudo e que ele pode se retirar. O Filadélfio diz que tudo bem, pede licença e se vai. E a Valentina fica ali encucada, dizendo que a morte da Benita não foi um acidente. A cena agora volta para o Rodrigo e o Sabugão vê o Rodrigo carregando a arma e pergunta o que ele vai fazer. O Rodrigo não fala nada e já vai se retirando e o Sabugão insiste e pergunta novamente para onde ele vai. O Rodrigo fala que quer ficar um pouco sozinho e que por isso ele vai dar uma volta pela ladeira dos mortos e que depois disso só Deus sabe e vai saindo. Depois ele volta, olha para o Sabugão e diz que será melhor ainda se o diabo aconselhar ele. O Sabugão fica pensativo ao mesmo tempo que a cena vai para a Isabel e a Valentina, que estão conversando. A dona Isabel pede para que ela, a Valentina, conte se ela tem notícias da Ivana e a Valentina diz que a Ivana falou que estava um pouco indisposta, mas que logo logo ela virá ali para ver ela. E a dona Isabel, preocupada, pergunta o que ela tem e a Valentina diz que não é nada de importante e que é só o mal-estar da gravidez. A dona Isabel fala que ela, a Valentina, tirou um grande peso das costas dela e diz que ela não sabe o que seria dela sem seu apoio. A Valentina diz que não, que na verdade o que teria sido dela desde quando ela perdeu os pais toca no rosto da dona Isabel e diz que ela foi a salvação dela. A dona Isabel diz que apenas deu a ela o seu carinho e que isso não custou nenhum trabalho. Depois a dona Isabel diz:
Valentina, na verdade, quem sempre cuidou de mim e da Ivana foi sempre você, tanto você quanto a Benita. E em seguida, a dona Isabel pergunta a Deus por que ele levou a Benita, já que ela ali faz tanta falta para elas. A Valentina lhe abraça e diz que a Benita não ia gostar de vê-las ali triste, e a dona Isabel diz que isso é verdade, ela tem razão e que a Benita era para ela a sua confidente, a sua melhor amiga. A Valentina diz que queria muito que elas duas ali agissem como se a Benita não tivesse morrido, porque isso ia ajudar bastante a superar a ausência dela e que também a alma da Benita ficaria em paz. A dona Isabel concorda e a Valentina diz que ela mesma vai ver que quando a Ivana vier ali visitar ela, ela vai se sentir bem melhor. É aí onde todo aquele clima muda. A dona Isabel confirma, mas discordando, porque ela sabe muito bem o mal-estar que ela vai ter que enfrentar. Já falando da bruxa, ela está ali, olha, revoltada, dizendo que de todo jeito ela tem que estar grávida e que os malditos homens todos deram para ser estéreis e que ela não pode demorar porque vão precisar notar uma barriga nela. E declara que o pior de tudo é que a velha bruxa está bem ali, olha, de butuca. E a Ivana está se referindo à dona Bacurau. A Ivana diz que aquela cobra é capaz de se meter até nos sonhos dela. E é aí onde chega a dona Bacurau virada no satangoso e a Ivana olha e diz: eu não disse? E então a dona Bacurau diz que exige uma explicação pelo atrevimento de ela expor ela diante da prima dela. A Ivana se levanta, olha para a dona Bacurau e a dona Bacurau, revoltada, pergunta que desde quando ela ficou tão solidária com a Valentina e pergunta a Ivana se ela achava mesmo que ela iria engolir essa história que ela ama o filho dela, porque tudo que ela faz é para inzucrinar a prima dela, porque tudo isso que ela tem é inveja e lhe odeia, e questiona se agora ela quer defendê-la. A Ivana se aproxima e diz que ama sim o José Miguel, mas que isso é uma coisa que ela, a dona Bacurau, nunca vai poder entender. E pergunta a dona Bacurau o que ela sabe de amores, porque a única coisa que ela sentiu na vida foi um desejo na cama por um homem. E a dona Bacurau dá uma surtada e tenta dar uma sapecada na cara da Ivana, perguntando como que ela se atreve, mas a Ivana é muito mais rápida, segura nas mãos dela e diz que ela não se faça de boba, porque ela nunca se importou com a morte do marido dela, e que o pior de tudo, no outro dia depois do enterro, ela estava ali tão tranquila como se tivesse morrido uma vaca, e acredita que a mãe dela lamentou muito mais a morte do seu Frederico. A dona Bacurau diz que ela é bem compreensiva e diz que já que estão falando de desejo sexual, o da mãe dela com o marido dela foi muito bem comentado e que ela, a Ivana, teve um bom exemplo. A Ivana, por sua vez, pega um pente e começa a pentear os cabelos, isso tudo para debochar da dona Bacurau, que se irrita e diz que já chega e que elas não vão mudar de assunto, e pergunta como que é isso que agora ela quer defender o sangue dela, e questiona a Ivana o que ela pretendia com essa farsa que ela representou diante da Valentina. A Ivana diz que só fez isso para lembrar a ela que quem tem o conhecimento tem o poder. E ela aponta o dedo para a dona Bacurau e diz que ela já jogou sujo com ela uma vez e ela agora, a dona Bacurau, sabe de tudo o que ela é capaz. A dona Bacurau diz que ela não sabe o quanto que ela vai se arrepender e a Ivana solta o grito e diz que se ela pensa em expulsar ela da casa dela, ela nem tente isso, porque ela só sai dali quando ela bem entender. A Bacurau diz que isso é o que elas vão ver e depois ela vai saindo, mas volta e diz que somente quer antecipar uma coisa para ela, que ela perdeu José Miguel para sempre. A Ivana fica chocada e pergunta por que ela está dizendo isso, e a dona Bacurau diz que apenas vai devolver a frase que ela deu, que quem tem o conhecimento tem o poder.